confeitaria pernambucana, ela é considerada a mais doce do país, assim como relata Gilberto Freire na sua obra Açúcar, lançada em 1939. Esse livro fala com detalhes e com delicadeza sobre essa relação de Pernambuco com o açúcar, com a cana-de-açúcar. E isso reflete diretamente na nossa confeitaria. A receita de hoje vai ser do bolo de noiva pernambucano. O bolo de noiva pernambucano, ele é diferente de todos os bolos de noiva dos outros estados do Brasil. Ele é uma receita tipicamente de Pernambuco e existe toda uma história bem interessante também por trás dele. Como nós já falamos antes, Pernambuco tem uma cultura muito forte de cana-de-açúcar e acredita-se que esse bolo foi uma adaptação de uma receita trazida pelos nossos colonizadores, de um bolo branco com frutas cristalizadas e vinho do Porto, e foi substituído alguns ingredientes e feito testes nas cozinhas dos grandes engenhos de cana-de-açúcar, substituindo as frutas que os nossos colonizadores usavam pelas frutas que era possível encontrar no estado de Pernambuco, e substituindo o vinho do Porto, que era um vinho mais caro, pelo vinho moscatel. É um bolo que eu amo, eu particularmente acho delicioso, ele é único. Em Pernambuco a gente usa ele não só em casamentos, é regra, em todo casamento que você vai, é o bolo de noiva, é esse bolo aí. Mas Natal, festa de final de ano, às vezes aniversário, as pessoas querem fazer esse bolo. Então ele está sempre presente na nossa culinária, na nossa confeitaria. E hoje nós vamos aprender a fazer. Eu vou mostrar aqui para vocês todos os ingredientes que nós vamos usar. Mas eu vou deixar tudo, a receita toda aí na descrição do vídeo e nos comentários. Nós vamos precisar 300 gramas de açúcar mascavo, 3 ovos, 300 gramas de farinha de trigo peneirada, 300 gramas de uva passa. Essa uva passa aqui, detalhe, ela vai ficar por 48 horas hidratada com vinho. Vocês estão vendo mais ou menos a quantidade do vinho, é a quantidade suficiente para cobrir as passas. Aqui é um doce de ameixa. Depois eu vou colocar tudo anotado como é que você faz esse doce da ameixa. 300 gramas de manteiga. 100 gramas de cacau em pó. Eu não aconselho usar achocolatado, porque isso aqui vai fazer toda a diferença na cor do bolo. Uma colher de sopa cheia de fermento químico. Isso aqui que é noz moscada. Eu nunca tinha usado ela em pó. Eu sempre uso ela assim e ralo na hora. Inclusive eu acho que o sabor é melhor e o aroma também. Mas eu não encontrei só em pó dessa vez. E depois vocês vão ver a quantidade que vai ser usada. Vamos começar batendo aqui o açúcar mascavo. A manteiga. Agora vamos incorporar os ovos. 3 ovos. Bater mais um pouco. Esse bolo não tem aquela necessidade de bater por muito tempo, não. Você vai bater só o suficiente para formar um creme fofo. Pronto. Nós já batemos aqui o açúcar com os ovos e a manteiga. Agora eu vou incorporar o doce de ameixa. Essas passas que tá aqui de molho no vinho, eu não gosto de sentir as passas inteiras no bolo, então eu vou passar lá no liquidificador. Se você gosta das passas inteiras, você pode colocar desse jeito. Eu já passei as passas com o vinho no liquidificador e vou incorporar aqui também. Vamos misturar bem isso aqui. Eu misturei bem o doce da ameixa com as passas e o vinho. Vai ficar um creme desse jeito aqui, você tá vendo? E agora eu vou colocar
a farinha de trigo, cacau em pó, e a noz moscada, que você vai ver que é só um pouquinho. Você tem que ter muito cuidado com a quantidade da noz, porque senão o seu bolo vai virar um bolo de noz. Bolo de noz moscada. A quantidade é só essa, da pontinha da faca. Só isso aqui. Lógico que para um bolo, uma receita dessa que a gente tá fazendo, se você for fazer o dobro disso, você coloca o dobro da quantidade também. Vamos misturar isso aqui. Isso aqui não tem problema, não precisa de batedeira. Você pode misturar se quiser. Mas esse bolo é um bolo que não tem necessidade de você deixar a massa tão aerada. Inclusive, as boleiras antigas, que carregam a tradição de fazer esse bolo aqui, elas indicam o uso das mãos para a mistura dessa massa. Dizem que isso agrega uma diferença. Eu nunca percebi, mas é coisa de costume mesmo, né? Depois que misturar todos os ingredientes, a massa ainda está um pouco firme e eu vou colocar um pouco mais de vinho. Não muito. Cerca de 100 ml mais ou menos. E o fermento químico, uma colher de sopa cheia, bem cheia. Para misturar isso aqui, o meu forno já está pré-aquecido. Faz uns 15 minutos que eu pré-aqueci o forno. Esse é um bolo que você precisa de 2 dias de antecedência para planejar fazer. Porque a gente precisa de 48 horas das passas hidratando no vinho, para pegar bem o aroma e o sabor do vinho, hidratar as passas. Você tem que fazer o doce da ameixa pelo menos um dia antes, para no dia que você for fazer o bolo, o doce estar totalmente frio. Então não é um bolo que você abre, fazer um bolo de noiva agora e você consegue fazer. Porque você precisa ter planejamento. A não ser que você já tenha passas hidratadas no vinho, você já tem aqui, dificilmente você vai ter isso. Para deixar o bolo bem escurinho, eu ainda vou colocar um pouco de bicarbonato de sódio. Que também não vai ser muito. Vou colocar aqui na minha receita meia colher de sobremesa. Bicarbonato de sódio, porque ele já tem um fermento. Eu não preciso usar muito bicarbonato. É só realmente para acentuar a cor, para manter ele bem escurinho. A consistência da massa é essa mesma. A massa firme. E aí eu vou pincelar a minha forma e colocar para assar. Aqui, vocês não têm noção do sabor dessa massa. Essa massa crua, ela já é deliciosa. A soma dos sabores da noz moscada com o açúcar mascavo, o doce da ameixa, o vinho, as passas, são uma mistura de sabores intensos e que dá uma explosão de sabor. É inacreditável. Eu vou colocar ele para assar. Eu coloquei no fundo da forma papel manteiga, porque esse bolo, ele passa muito tempo no fogo. Um bolo desse tamanho aqui vai passar aproximadamente 1h30, 2 horas para assar. Embora isso vai depender de cada forno. Você vai assar a 180 graus, mas é bom você, a partir de 40 minutos, de vez em quando, dar uma olhada. Então ele tem uma tendência a sempre ficar um pouco queimado no fundo e a gente sempre tem que cortar essa partezinha do fundo. Então eu cobri a forma, eu coloquei papel manteiga apenas no fundo da forma, para evitar que criasse aquela crosta queimadinha. Se você não tiver papel manteiga, tudo bem, você não precisa usar. Você só é tirar, raspar um pouco o fundo quando o bolo estiver pronto. Mas se você tiver, é melhor. Então eu vou colocar o meu bolo para assar agora e daqui a pouco a gente vai ver o resultado. Tá pronto o bolo. Ele passou cerca de 90 minutos assando. Como eu falei, ele passa um tempo bem maior que um bolo branco comum. E eu esperei mais umas 3, 4 horas para ele esfriar totalmente, para finalizar com açúcar de confeiteiro. Eu estou dando uma finalizada aqui com açúcar de confeiteiro. Eu preciso lembrar um detalhe bem importante, que eu não falei na hora que eu estava mostrando os ingredientes, mas esse bolo, a receita tradicional vai também frutas cristalizadas. Eu não usei
porque eu não gosto de frutas cristalizadas. Esse é um bolo para consumo de casa mesmo, então eu não coloquei. Mas se você quiser colocar, se você gosta no seu bolo, você apenas segue a mesma receita, não muda nada, apenas adiciona as 300 gramas de frutas cristalizadas, que não vai ter problema nenhum. Agora chegou a hora da verdade, né? Vamos ver como é que isso aqui ficou. Eu preciso falar pra vocês que esse bolo vale cada minuto. Eu sei que é um bolo que requer um tempo de preparação bem maior. Ele tem um custo maior que um outro bolo comum. É um bolo mais sofisticado, mas vale a pena cada minuto. Cada minuto. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês façam também aí em casa, compartilhem comigo e mandem fotos. Eu gostaria de ver como ficou o bolo de vocês. Impossível parar, isso aqui, impossível. Tem uma curiosidade que eu esqueci de falar. Os noivos, existe uma tradição em Pernambuco, os noivos guardam um pedaço do bolo do casamento por um ano no freezer. Depois de um ano eles comem e ele continua macio, delicioso do mesmo jeito. O vinho ajuda nessa preservação e, não sei, é tipo um costume, uma tradição, talvez pra trazer sorte pro casamento. É isso. Compartilhem aí, curtam, se inscrevam no canal e façam um bolo de noivo pernambucano e me falem o que você achou. Delícia, demais, delícia.